Se você tá vendo esse vídeo por causa do título e tá falando, eu vou sair porque vai ser chato, calma, relaxa, respira. Fica até o final que vão ter coisas muito massas. Sim, a gente preparou pra vocês algumas coisas pra vocês seguirem, algumas coisas pra vocês se basearem. Fica até o final que vai ter um conteúdo bacana, beleza, galera? Nice. Um sorriso negro Um abraço negro. traz felicidade, Negro sem emprego. fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. É com essa frase composta por Adilson Barbado, Jair de Carvalho e Jorge Portela que a gente dá início a esse vídeo. Roda a vinheta. Salve Roma! Decote, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Comigo também tá suave. Antes da gente começar esse vídeo, a gente já vai falar assim que, né, por conta da pandemia e tal, distanciamento, a gente é irmão, junto. Né? A gente fez toda a higienização antes de gravar, eu cheguei aqui de máscara, então tá tudo nos conformes. Eu tomei banho de álcool gel e é isso aí, galera. Então, como você já pode ver no nome desse vídeo, é um tema não muito, né, é um tema meio que polêmico, tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né, porque a galera gosta de... Polêmica! Bem polêmico. Mas a gente começa ele recitando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz, examinai tudo e retende o bem. Ou seja, a gente vai usar exemplos, a gente vai pegar coisas assim, de outras realidades que não vivem o mesmo, que não condiz com a nossa fé, porém a gente está fazendo isso, a gente analisou tudo e a gente vai reter o que é bom para estar evangelizando. Tudo bem? Show de bolas? Tamo aqui hoje, Isso mesmo. eu aqui com a minha camisetinha do Pantera Negra, porque o Wakanda Forever, né? Temos aqui o T'Challa. Mas eu eu sou a Shuri. tô com a camiseta do Mickey, mas não dá nada, não. Pra falar com vocês sobre o racismo. A Fórmula 1, ela começou em 1950. Porém, o primeiro campeão, Lewis Hamilton, só em 2008. Só em 2008 que ele foi campeão. Foi o primeiro negro a ser campeão numa Fórmula 1. Só pra vocês terem uma noção, olha o tanto de tempo, de distância que tem entre o começo da Fórmula 1 e o primeiro campeão negro. Exato. E a gente vê também as eleições nos Estados Unidos, que ela deu início no ano de 1789 e o primeiro presidente eleito negro foi só em 2009. Você vê, tipo, anos 2000, né? É o ano preto. É o ano, né? É um milênio preto, né? E há pouco tempo atrás a gente também teve a notícia do primeiro cardeal negro da igreja. Mas pra quem acha que não teve nenhum papa negro na igreja, é aí que você se engana, porque hoje nós vamos falar de um para vocês. Exato. Hoje a gente vai abordar um tema sobre o negro dentro da igreja, seja ele papa, seja ele santo. E vamos, né, usar uns relatos sobre as nossas vidas também, o que é pra gente nesse momento que surgiu esse tema, que vidas negras importam. A gente lamenta pelo que aconteceu com o Floyd, né, com o menino João Pedro aqui no Brasil, vítimas do racismo. Então a gente vai usar esse tema para evangelizar vocês e também sermos evangelizados, que a gente vai fazendo junto aqui e vai aprendendo. Livro preto na escola, que é o que todo mundo tem medo. Dá pra você falar assim, tipo, quando quer assustar a criança, canta boi, boi, boi da cara preta. Verdade. Nossa, mano, muita coisa racista, né, velho? A Black Friday com o preço lá embaixo. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, real. Nossa, mano. A cor preta, ela já remete a um monte de coisa negativa. Mano. E é muito real isso, porque a gente tem que aprender a ressignificar as palavras, a ressignificar as coisas também. Tomar cuidado nos termos que usa, o que vai falar pra não soar como preconceito, né? Sim, exatamente, porque às vezes o que a gente fala, a gente acha que não atinge a outra pessoa, não atinge aquele que tá o ouvinte, né? Mas, mano, é pesado, sabe? Pra gente que escuta muita piadinha assim, e às vezes fala, mas não pode fazer piada mais com nada. Não é que não pode fazer piada mais com nada. É que coisas assim levam ao preconceito, velho. Levam ao racismo. E isso não é legal. Tem pessoas que são afetadas só de ver
assim, pessoas que não são de pele escura, pessoas mais claras, assim, se sente afetado só de ver. Imagina passar por isso, assim. Sim. Às vezes a gente... Você que é meu amigo que tá assistindo e gosta de fazer piadinha, saiba você que às vezes não é muito legal, viu? Eu não ligo assim, porque eu sou um cara que brinca muito com as pessoas, então eu também tenho que dar abertura para as pessoas brincar comigo. Sim. Mas tem certo tipo de brincadeira que a gente fica meio assim, né, meu? Ô, louco. É um assunto mais sério de se falar, né? A gente já parou pra pensar, eu falo a gente porque às vezes nós mesmos já falamos coisas assim. A gente já parou pra pensar que algo que a gente fale, que uma palavrinha que a gente fale pode fazer o outro se odiar? Exatamente. Porque assim, eu já escutei muito que eu tinha um cabelo ruim, que eu tinha um cabelo de bombril, que dava pra usar o meu cabelo pra arear a panela, que dava pra usar o meu cabelo pra cortar um pedacinho e colocar na pontinha da antena pra ver se os canais voltavam a funcionar. Isso me fez eu me odiar tanto que eu comecei a me autoaceitar agora, entendeu? E falando um pouco sobre mim também, nesse lance da autoaceitação, foi muito difícil quando eu comecei a me relacionar, ter os namoricos ali e tal, com pessoas brancas e a ver a família. Eu me sentia, assim, estranho, sem nem a pessoa falar nada. Nunca ninguém me tratou assim e eu já chegava no ambiente pensando, poxa, como será que eu vou ser recebido ali? Será que, né, vai ter problema por eu não ser como eles, minha cor de pele ser diferente da deles? Se eu mesmo colocando em mim assim, eu sou diferente deles, por ver tanto preconceito, ouvir tanta coisa, ver tanta coisa acontecendo, a gente não consegue fechar o olho pra isso, falar, não, isso aí não é nada. Olha as coisas que estão acontecendo, né? Exato. A gente mesmo se rebaixa, fala, nossa, sou diferente deles. Não, eu sou a mesma coisa. Sim, cara, e mano, lendo um post que a Bruna Prats fez, ela fala muito sobre Deus ser um artista incompreendido, saca? Por que isso? Porque Deus fez todas as cores, mano. Deus fez o branco, Deus fez o preto, Deus fez o amarelo, o vermelho. Ele fez cor de rosa, se deixar, gente. Ele fez todas as cores. E por que uma cor, apenas uma cor, é vista como o ruim, o mal, o que traz mal agouro, por exemplo, o errado do rolê, entendeu? Por que uma cor foi escravizada? Por que uma cor passou 400 anos no Brasil sendo escravizado, sendo tratado como nada, sabe? Deus, ele é um artista. Dizer que uma cor é errada é a mesma coisa que dizer que Deus errou. E Deus não erra. Deus nunca erra. Mano, é exatamente essa frase que me tocou. Deus é um artista incompreendido. E falando sobre um pouco esse lance de autoaceitação que a gente estava falando pra vocês, o Espírito Santo, ele traz uma cura muito grande. Ele vai curando muita gente no decorrer do tempo. Porque, como a gente sabe, a cura ela é um processo, né? Sim. E a autoaceitação, mano, demorei 24 anos pra me aceitar, saca? Eu demorei 24 anos pra entender que essa é a minha cor. Eu queria até ser mais escura, mas eu entendi que Deus me fez assim, sabe? Que Deus fez o meu nariz de batatinha, que Deus fez o meu cabelo parecendo uma juba de um leão, que Deus, ele pensou em cada traço meu. A mesma coisa do Lê, ele pensou nessa coisa aqui, cada cabelo crespo do Leandro ele pensou, saca? E dizer que isso aqui é feio, é a mesma coisa que dizer que Deus é feio, porque já que a gente é a imagem e semelhança dele. E aí a gente já começa a abranger esse tema sobre o negro dentro da igreja. O próprio Jesus Cristo tem relatos da parte assim, lá de onde ele viveu, onde ele nasceu, ele andou no sol, tudo mais. Não tinha como falar que ele era branco. Entendeu? Então, tipo assim, o racismo que pode rolar dentro da igreja. A pessoa não aceita Jesus porque a cor dele não dá pra falar isso, galera. Imagina você, se Jesus fosse negão da cor do Lê. Se ele realmente for negão da cor do Lê. E uma pessoa olhar e falar assim, eu não vou seguir esse cara preto. Meu, como não, velho? Aí é Deus, branco, saca? E o diabo é branco. Eu vou lá com ele porque ele é branco. De pele. A gente falou que esse vídeo ia ser polêmico. A gente falou. A gente falou que nós ia militar. Exato.
Nossa, que bom. Eles vão deixar. Você tá ligado que eles vão deixar? Tanto que no filme do Alto da Compadecida, né, aparece Jesus Negão. O João Grilo fala, ué, mas Jesus Negão desse jeito? Mas espere, o senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito não, mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se você. Você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem, a cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João, muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. Ele é da cor que ele é, entendeu? Ele é da cor que ele quiser. Deus, ele é Deus, cara. Se ele quiser ser branco, se ele quiser ser preto, ele é, velho. Ele fez todas as cores porque todos nós somos imagem e semelhança dele. Lembra que a gente falou do Papa? Então, temos relatos de papas negros na história, papas africanos. Não tem como a gente ter uma firmeza para falar para vocês, Sim. Por conta de ser coisas muito antigas. Cerca de 500 anos depois da existência deles que foi feito imagens dos papas Não negros. tem como a gente então. saber, não tem uma qualidade que nem a de hoje, que a gente tira uma foto, a gente vê até a espinha da pessoa. Sim. Né? Então não tem como a gente saber realmente como que era o tom de pele dele. Sim. A gente imagina, assim, criou essa teoria pela região onde eles moravam. Sim, eles eram da região da África da parte norte, né? Só que como essa região norte da África, ela fica muito próxima da Europa, os papas, geralmente as pessoas elas podem ser mestiças. Ele pode ser ou um negro de pele retinta ou um negro de pele clara. Mas ainda assim ele é um papa negro. Ele era negro. São Calixto ele era um jovem escravo. Ele era responsável por pegar as coletas que era cedida na igreja e tudo mais. Porém, um dia ele perdeu essa coleta e ele acabou fugindo, com medo, né? Lógico, daquela época e tal. Ele foi recapturado e levado de volta ao seu, entre aspas, mestre, dono. Ele foi alforriado, a pedido dos caras que estavam cobrando lá e tal, na esperança de com a alforria dele, eles recuperassem esse dinheiro perdido. Mas ele foi preso por brigar numa sinagoga e quando tentou emprestar o dinheiro ou receber os débitos de alguns dos judeus. Ele foi preso, condenado como cristão, né? Denunciado como cristão. E depois ele foi solto, depois de algum tempo, com alguns outros cristãos. Ele foi solto, mesmo assim. Calixto foi o diácono a quem o Papa Zeferino confiou as catacumbas de Via Ápia, até hoje conhecidas como Catacumbas de Calixto. Olha só. História aí, ó, galera. Vai, você aprendendo, vai anotando. Vai aí. E o papado dele foi marcado por ele ser conhecido muito como indulgente nas penitências que ele dava. Então, essa é a história do primeiro Papa Negro da igreja. E aguarde no vídeo que daqui a pouco a gente conta mais comerciais. Assim, vamos frisar que isso não é um mimimi, tá? É um vídeo de evangelização. A gente falou no início, analisar e tudo, examinar e tudo e retende o bem. A gente na nossa vida, eu nunca fui atendido por um médico negro, eu nunca vi um gerente de banco me atendendo sendo negro. É raro, assim, não vou falar que é impossível de ver, não, existem. Tanto que eu tenho um tio que é médico e é negro. Um parente, só que é tipo assim, é raro, é muito difícil a gente ver. Assim como foi o Santos dentro da igreja. A gente não tá falando que a igreja é preconceituosa, né? Já era pra falar aquele esquema lá. A gente não tá falando que a igreja é preconceituosa. As pessoas que têm preconceito e não dão oportunidade. Exato. Você entende? Aí a gente pesquisando sobre os santos mais populares, a gente achou muito pouco. Que assim, acho que foi Baquita, São Benedito, né? Uhum. Tinha Santa Efigênia e Nossa Senhora Aparecida, né? E frisando, Nossa Senhora Aparecida ainda diz, além de tudo, é uma imagem, né? Não é uma aparição de uma pessoa negra ali. É que a imagem representa
a negritude, galera. Exato. Tanto que ela foi achada numa época em que a escravidão era muito forte aqui no Brasil, né? Sim. Então, ela acabou se tornando a santa padroeira do Brasil e a santa padroeira dos escravos também, porque eles recorriam muito a ela. E como que é o lance? A igreja, ela não é preconceituosa. A igreja, ela é uma instituição pneumática. O que é isso? É que o Espírito Santo é quem move a igreja. Então, sempre que, por exemplo, vamos usar o exemplo do Papa. Sempre quando um Papa é nomeado, é o Espírito Santo quem move a igreja para isso. É o Espírito Santo quem sopra o nome do Papa para isso. E a gente falar... E não é só... A igreja ela não é racista porque a gente nunca viu um Papa negro, entende? Não é por causa disso. E a gente dizer que a igreja é racista é a mesma coisa que... Quase a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo é racista. E isso é algo muito grave, de blasfêmia, saca? Então, tipo assim, como a gente falou, o Espírito Santo ele sopra. Então, se um ato de uma fala racista sai de um papa, sai de um padre, sai de um membro da igreja, não é a igreja que é pecadora, porque a instituição igreja, ela é santa e sempre vai continuar sendo santa. Como eu já falei em outro vídeo, eu vou falar da minha amiga do céu, o amor da minha vida, Santa Vaquita! Porque tem um outro vídeo que eu falo sobre ela aqui, se vocês quiserem ver, é só procurar aqui nos cards. Ela é uma santa escrava, ela nasceu no Sudão, na África. Vaquita, ela passou por vários donos, ela foi muito maltratada, até ela chegar numa família que a tratava como alguém da família, por exemplo. Mas ainda assim ela era escrava, foi comprada por um cônsul italiano. E ela era babá da filha dele. Num determinado momento, ele e a esposa dele precisaram voltar pra África por conta de negócios. E deixaram Vaquita e a filha dele junto com as irmãs canossianas. Que foi lá onde Vaquita conheceu o amor da vida dela, Jesus, como ela apelidou carinhosamente, que é o patrão dela. E lá ela foi catequizada, ela foi instruída a fazer a primeira Eucaristia, e quando ele voltou, os donos dela voltaram, ela pediu para ser alforriada, ela pediu a liberdade dela para ela poder seguir o amor da vida dela, Jesus, e com 21 anos ela se tornou uma irmã canossiana. E no ano de 2000, mais ou menos, ela foi canonizada pelo hoje santo São João Paulo II. O próximo santo que a gente tem aqui na nossa lista é Santa Efigênia. Ifigênia é uma das responsáveis pela disseminação do cristianismo na Etiópia. Era filha de rei Édipus. Ela se consagrou a Deus após se converter na mediação de São Mateus, o Evangelista. E ela é comemorada seu dia no dia 21 de setembro. Ela é uma santa não muito conhecida, né? E, então, às vezes, as pessoas nem sabem que ela é negra, né? E olha, ela era da Etiópia. Agora vamos falar sobre São Benedito. Eu acho que dentre os santos negros é o mais popular. É o mais conhecido. Ele é mais assim... Benedito o Negro, ou Benedito o Africano, nasceu na Sicília, sul da Itália, em 1524. No seio de uma família pobre, ele era descendente de escravos, oriundo da Etiópia também, assim como Efigênia. Outras versões dizem que ele era um escravo capturado no norte da África, que era muito comum, né, no sul da Itália naquela época. Aí, nesse caso, ele seria de origem moura e não etíope. Mas ainda assim era negro, né? E de qualquer forma, assim, todos diziam que o apelido era mouro, né? Por causa do lance da cor da pele. Ah, sim. Ó, cultura. Ser menino também é cultura. Né? Esses são alguns santos que a gente trouxe, um papa que a gente achou na história. E lembrando que a igreja, ela sempre vai ser santa e o racismo não é a instituição igreja, mas sim as pessoas. Falando um pouco sobre esse Black Lives Matter, gente...